Abram a Sagrada Escritura em Romanos, capítulo 8, versículos 14 e 15. Romanos 8, 14 e 15 diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Meus irmãos, é um prazer estar novamente aqui com vocês. O convite que, vez por outra, o reverendo Alex nos faz, nos enche de honra e de alegria. E eu agradeço também a recepção sempre muito atenciosa e calorosa por parte dos irmãos. E eu destaco aqui a Giovana. A Giovana, ela sempre me dá um abraço de urso, né, Giovana? Ela disse que não me largaria e, de fato, quase que ela não faz isso mesmo, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui. Irmãos, eu tenho exposto esse livro muito importante, que é o livro de Romanos. Eu já fiz isso numa primeira ocasião, lá em Monte Sião, e irmãos me pediram para fazer novamente, né? Então, esse livro é importante porque Deus usou essa epístola para trazer avivamentos, para trazer momentos de refrigério e de grande esclarecimento ao povo de Deus. Hoje nós vamos ver uma passagem que trata de um assunto muito caloroso, né? Um assunto especial, um assunto que enche o nosso coração de alegria. Então, o título do meu sermão é uma pergunta que vai nortear o nosso percurso por essa passagem. Como eu posso saber que sou filho de Deus? Né? Como eu posso saber se sou filho de Deus? Essa passagem vai tratar de duas doutrinas muito importantes, que é a doutrina da adoção, o fato de termos sido adotados pelo Senhor como seus filhos, e também a doutrina da segurança de salvação, né? Como é que eu posso ter plena segurança de que, de fato, a graça de Deus veio ao meu coração, operou grandes transformações, cancelou os meus pecados, e agora, mais do que o perdão dos pecados, eu pertenço à família de Deus, tá? Então é isso que nos aguarda, é o percurso que nós faremos aí direcionados por essa pergunta. Como eu posso saber que sou filho de Deus? Irmãos, uma afirmação muito interessante diz o seguinte, que Deus é Pai. De fato, é uma afirmação singela, porém muito significativa. A Bíblia fala da paternidade de Deus usando várias expressões diferentes. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 30, diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Isso é uma maneira muito precisa e cuidadosa de Deus mostrar o seu cuidado paternal por cada um de nós. E desde cedo, quando nós nos deparamos pela primeira vez, quem vem de outros arraiais, e pela primeira vez ingressa numa igreja evangélica e passa por uma classe de catecúmenos, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é que todos os seres humanos são criaturas de Deus, porém, nem todos são filhos de Deus. Essa afirmação está correta. Nós não acreditamos na paternidade universal de Deus. Deus não é pai de todos. Deus, providencialmente, Ele cuida de todos, inclusive dos injustos, dos ímpios, daqueles que sequer demonstram algum tipo de preocupação em relação às coisas de Deus. Mas a grande pergunta, como eu disse para os irmãos, é como eu posso saber se de fato eu sou filho de Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque quando nós temos uma percepção e uma grande convicção que nós somos filhos de Deus, a vida cristã ela flui com maior naturalidade, ela flui com maior intensidade.
Até o pastor se poupa de muitas exortações, né? Aquelas exortações que são básicas. Irmão, venha para a igreja. Irmão, como é que está a sua vida devocional? Você tem lido as Sagradas Escrituras na sua casa? Você tem tido uma vida de oração, né? Como é que está a sua vida? Quando nós sabemos que nós somos filhos de Deus, irmãos, o mundo fica encantador. Porque é muito bom saber que Deus nos ama. E essa experiência tão agradável e tão necessária e disponível para todos os filhos de Deus, nos dá uma alegria incomensurável. E como diz o autor sagrado, né, a nossa alegria no Senhor é a nossa força. Então é importante sabermos que nós somos filhos de Deus. Esse foi o meu exórdio, ou introdução. Vamos fazer uma breve elucidação para recordarmos, ó Deus, irmãos, esse texto. Lembre-se, e numa outra ocasião, se você tiver dúvida, você pode conferir esse sermão que está lá intitulado como Questões Introdutórias do livro de Romanos. Não esqueçam que lá no capítulo 1, a partir do versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo, após a sua introdução, né, nós identificamos quem está escrevendo, para quem está escrevendo, as suas saudações iniciais, ele vai lançar o tema sobre o qual ele discorrerá ao longo desta epístola. E você percebe esse tema, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala do Evangelho, né? Então, o que ele pretende discorrer é sobre o Evangelho de Deus. E ele chega ao ponto de dizer que não se envergonha, em outras palavras, ele se orgulha desse evangelho. Esse assunto mexe tanto com as entranhas do apóstolo Paulo, com as suas emoções, que ele dá prontamente uma resposta emocional, né? Ele se emociona com esse assunto, o evangelho de Deus. Aí ele vai dizer no versículo 17 que esse evangelho revela a justiça de Deus, tá? Então, como é que ele vai abordar esse assunto? Os capítulos que sucedem, a partir do versículo 18, capítulo 1, até chegando o capítulo 3, versículo 20, nós temos ali a preocupação do apóstolo Paulo de, antes dele dar a boa notícia, e evangelho é isso, a boa notícia de salvação, ele vai nos dar uma péssima notícia. Ele vai dizer, seja aquelas pessoas que tiveram o privilégio de receberem os oráculos divinos, a melhor religião que havia nos tempos antigos, né, que era o judaísmo, essas pessoas estão debaixo do pecado. Se você pensar também no outro grupo que compõe os seres humanos, que são os gentios e os pagãos, eles também estão nivelados por baixo. Todos estão debaixo do pecado. É assim que o apóstolo Paulo prepara o seu auditório para falar da boa notícia de salvação. Até que nós chegamos ao capítulo 3, do versículo 21 ao 31. Provavelmente, irmãos, seja a passagem mais esclarecedora do que significa o Evangelho. Se você quiser apresentar o Evangelho para qualquer pessoa, exponha Romanos capítulo 3, versículo 21 a 31. Nós temos ali a grandiosa doutrina da justificação pela fé somente, que não foi inventada pelos protestantes, mas que foi redescoberta no período da Reforma Protestante. Então, quando nós percorremos essas páginas abençoadas, irmãos, um verdadeiro seminário do Espírito Santo, que é a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, por assim dizer, nós temos momentos que nós vamos caminhando até chegar em pontos, em verdadeiros cumes, montanhas que nos permitem ter uma visão panorâmica da graça salvadora do nosso Deus. Então, a primeira grande elevação, a primeira grande montanha, irmãos, é Romanos capítulo 3, 21 a 31. Em seguida, o apóstolo Paulo, ele ilustra, através de personagens muito respeitados no mundo judaico, que é Abraão,
e Davi. Esses homens de Deus também experimentaram a justificação. Aí ele vai mostrar as consequências da justificação na nossa vida. Ele tem 2 capítulos ali, o capítulo 6 e 7, que são digressões que ele vai tratar de assuntos que ele lança e depois, para evitar qualquer problema, ele volta e discorre sobre isso. Aí ele fecha o parênteses e nós chegamos a mais um pico de Romanos, que é justamente o capítulo 8. Esse capítulo 8, ele foi escrito, irmãos, para nos dar segurança de salvação. Esse capítulo, ele foi cuidadosamente pensado pelo Espírito de Deus, que fala pela boca do apóstolo Paulo, para trazer consolo para o seu povo. Esse capítulo, ele já começa de uma forma altaneira, porque ele diz lá no versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há. Olha que maravilha. Se você quiser definir um cristão, você vai dizer que o cristão é alguém que não está debaixo de condenação. Seja lá o que você tenha cometido no passado, ou ainda os pecados que você haverá de cometer no futuro, não há mais condenação. E veja como ele vai arrematar o capítulo 8, no versículo 32. Praticamente ele vai dizer o seguinte: nada, absolutamente nada, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que passagem, irmãos. Eu acho que nesse momento aqui de Romanos capítulo 8, nós estamos no Pico Everest, né? Na montanha mais alta dessa gloriosa epístola. Tá certo? É a elucidação do texto, é o contexto para você perceber onde você está pisando, né? Tira a sandália dos teus pés, que o terreno aqui é santo, e foi escrito para te trazer alegria e segurança de salvação. Eu quero destacar 3 pontos, né? Lembrando aquela pergunta norteadora que é o título do nosso sermão: como eu posso saber que sou filho de Deus? Né? Você pertencer à família de Deus é um pacote que o Senhor nos dá. Lembre-se que primeiro nós somos justificados, né? Faz parte desse pacote, e é sempre bom a gente recordar o que diz o nosso símbolo de fé, o breve catecismo, que diz lá na pergunta 33, o que é justificação. E lá está dito a resposta: é o ato livre da graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados, tudo isso baseado na justiça de Cristo, a nós imputada e recebida tão somente pela fé, né? Então, a cura para a culpa do ser humano é a justiça de Cristo, que é colocada na nossa conta, e nós recebemos esse antídoto contra o mal através da fé, né? E a pergunta 34 tem tudo a ver com essa passagem aqui. O que é adoção, né? É um ato, não é um processo, é algo que acontece na sua vida imediatamente. Você não vai esperar como uma bênção futura, da livre graça de Deus. Livre quer dizer que Deus é soberano, Ele faz isso com quem Ele quiser. Graça porque Deus não tem a obrigação de fazer isso com ninguém, Ele faz porque Ele é amoroso e Ele decidiu escolher algumas pessoas para pertencerem à sua família, e Ele nos insere no número dos filhos de Deus, e nós temos o direito a todos os privilégios como filhos. Uma herança está sendo reservada para nós estamos sendo preservados para essa herança. Deus, como nosso Pai, Ele cuida de nós, né? Assim como qualquer pai, irmãos, e com Deus isso alcança a perfeição. Qualquer pai, ele tem uma preocupação de já traçar um plano para o seu filho, não é verdade? Por exemplo, os pais é que tomam a decisão em relação aos estudos formais do seu filho. Será que essa escola é apropriada? Será que eu quero apenas uma escola conteudista, uma escola que vai me proporcionar
galgar sucesso, e sucesso, entenda, né, de uma visão muito restritiva, é passar no Enem. É esse tipo de escola que eu quero para o meu filho, né? Então, o pai, o pai cuidadoso, ele já percebe e tem todo cuidado em relação a isso. Com Deus não é diferente não, irmãos. Deus é tão cuidadoso em relação a isso, que esse plano já foi traçado antes da fundação do mundo. E Deus está preocupado nas metas para se alcançar esse plano. Tá? Então, repare que tudo isso faz parte do fato de nós sermos filhos de Deus. E uma característica daqueles que são filhos de Deus, diz o versículo 14, é que são guiados pelo Espírito de Deus. Pastor, será que eu sou filho de Deus? Então você precisa entender se a sua vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante. É o primeiro ponto que eu destaco aqui. Pastor, e o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Pensemos, vamos ponderar um pouco. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, ela é chamada de Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, ele guia os seus filhos à santidade. Se você considerar o contexto imediatamente anterior, diz aqui no versículo 13 o seguinte: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, faz parte da guiagem do Espírito Santo de Deus, irmãos, nós termos uma preocupação em matar o pecado que ainda reside em nós. Esse é o aspecto negativo da santificação. Me permita lembrar para vocês a doutrina da santificação. A santificação, ela é tanto um ato quanto um processo. Por ato, a gente quer dizer o seguinte, que nós estávamos no império das trevas e o Senhor nos retirou, nos desarraigou desse império das trevas e nos colocou agora definitivamente no reino de Deus. Ele nos separou. Isso acontece de uma vez por todas, isso é ato. Mas a santificação pode ser entendida também como um processo que tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que nós somos nova criação em Cristo Jesus. E o lado negativo é que nós mortificamos os nossos pecados. Matamos. Nós estamos numa batalha espiritual, na melhor acepção da palavra, em que o maior inimigo, nós focamos os nossos mísseis diariamente contra eles. A nossa artilharia, irmãos, é contra o mal que ainda reside em nós. Se existe essa batalha, se existe essa preocupação, se o pecado que nos assedia constantemente nos entristece, isso é bom sinal. Isso é sinal de que você é guiado pelo Espírito Santo. Lembre-se que Jesus Cristo falou que esse Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele guia-nos pela vereda da verdade. Todo filho de Deus tem apreço pela verdade. O nosso antigo pai era Satanás, o pai da mentira. Mas agora tudo mudou. O que nos interessa é a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é sinal, se você tem apreço pela verdade, e isso envolve muita coisa, irmãos. Até o fato de você se livrar de todo tipo de hipocrisia. Irmãos, um dos pecados que nos assedia constantemente, um dos grandes perigos de pessoas que encaram a religião, não como uma brincadeira, não como uma coisa fajuta, é o fato de, em algum momento, a gente vestir uma máscara. E nós incorrermos naquelas críticas severas que Jesus Cristo direcionou aos fariseus, aos hipócritas, que muitas vezes dizia: vocês são sepulcros caiados.
uma vida de mentira não nos interessa, irmãos. E se isso incomoda você, é bom sinal. É sinal que você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus também nos guia à comunhão dos santos. Se você tem prazer de estar na casa de Deus, se você sente necessidade, eu não sei quantos vocês já experimentaram que por algum motivo, seja de doença, você está impedido de frequentar no domingo, ainda que seja um único domingo. Parece que a nossa semana começou alinhavada, parece que a nossa semana não começou bem. É isso que nós sentimos, né? Falta algo. Você tem prazer de estar aqui, você tem prazer de ouvir a palavra do Senhor, isso é bom sinal. Isso é sinal que você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Acaba sendo um teste. Bem, se é o meu prazer estar nessas coisas, é sinal que eu sou filho de Deus. Que bênção. Em segundo lugar, aqueles que são filhos de Deus, lembre-se, a nossa pergunta norteadora, como a lâmpada que nos conduz nesse labirinto. Será que eu sou filho de Deus? A primeira resposta a essa pergunta é: se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você é filho de Deus. Em segundo lugar, se você é filho de Deus, você vai passar por uma experiência inicial dissaborosa. Veja o que é que o autor sagrado diz no versículo seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Irmãos, eu não gosto de incomodá-los com certos detalhes. Muito do nosso estudo dos pastores fica no escritório. Nós temos que ser mais práticos. E eu gosto, na medida do possível, de cumprir a orientação de Charles Spurgeon, que ele dizia aos pregadores: olha, não coloque capim alto, porque você não está alimentando girafas. Coloque o capim baixo, que é para a ovelha, para que a ovelha possa, de fato, se alimentar da palavra de Deus. Mas aqui não dá para fugir, irmãos. Me permita fazer algumas considerações importantes em relação à interpretação. Eu chamo a atenção para a palavra espírito. A versão que eu estou usando aqui é a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Está traduzido aqui como espírito com letra minúscula. É a mesma versão sua? Não, né? Está espírito como? Caixa alta, letra maiúscula ou letra minúscula? Minúscula. Pois bem, do jeito que foi traduzido, e a gente precisa entender algumas coisas. Todo tradutor, ele tem as suas convicções. E essas convicções vão levar a determinadas traduções. O texto original, irmãos, o manuscrito que nós temos, os mais antigos, toda essa mensagem aqui é colocada no tamanho só de letra. Não há espaço entre as palavras. Não há pontuação. Então, é difícil, né, para o tradutor tomar determinadas posturas em relação à sua tradução. Existem 3 possibilidades de tradução aqui. Primeiro, a que nós estamos vendo aqui: espírito de escravidão, espírito está com E minúsculo. Aí, em seguida, ele menciona espírito de adoção com E minúsculo. Do jeito que está aí, o sentido desse espírito de escravidão e o espírito de adoção é de um sentimento, é de uma disposição mental. Então, o que ele quer dizer aqui, segundo essa tradução, que houve um momento que nós tivemos um sentimento de escravidão. E depois nós tivemos uma disposição mental ou sentimento de adoção. Tá? Eu vou seguir o Dr. Lloyd Jones em relação à tradução. Me parece muito bem balizada. Inclusive o Dr. Stott, ele até
comenta que talvez o Dr. Lloyd Jones esteja certo com relação a isso. Então, eu traduziria, irmãos, espírito com a palavra maiúscula. Maiúscula. Uma referência a quem? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Desde cedo, as nossas crianças, lá no final do infantil e no começo do fundamental, já sabem a diferença entre você usar uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Então, qual seria o sentido? Mas, pastor, fica estranho, porque não recebeste o Espírito, né, o Espírito Santo, de escravidão. É isso mesmo? Sim. Agora entenda o que está por trás disso. Irmãos, é somente o Espírito Santo de Deus que, quando ele vem ao seu Filho, ele nos traz uma grande convicção da nossa situação pecaminosa. É somente o Espírito Santo de Deus, com a sua poderosa atuação, que nos leva a uma convicção de que nós estávamos escravizados pelo pecado. Então isso é muito importante que você compreenda. Infelizmente, a nossa geração evangélica, herdeira de algumas práticas de Charles Finney, que foi um aborto da igreja presbiteriana, lá pelos idos de 1830 e pouco, ele começou a trazer uma inovação que levou, através da popularização de Billy Graham, por exemplo, de que aqueles que são de Deus, aqueles que são servos de Deus, que se convertem naquele momento, devem vir até a frente. Então você passa uma falsa segurança de salvação para a pessoa, porque o fato dela vir à frente, o fato dela assinar algum tipo de ficha, faz com que ela seja, de fato, uma filha de Deus. E muitas vezes a gente abrevia demais um processo que, por exemplo, com um puritano, que eu gosto muito, que produziu uma obra clássica fenomenal, o Peregrino e a Peregrina, na sua autobiografia, ele vai dizer que passou 18 meses numa convicção de pecado, até que finalmente veio ao seu coração um outro efeito do Espírito Santo, que é chamado aqui de espírito de adoção. É o Espírito que faz isso, produzindo esses efeitos na nossa vida, tá? Então isso funciona como uma espécie de teste para você saber se você é ou não filho de Deus. Você já amargou pelo seu pecado? Você já sentiu o desespero em certo sentido? É claro que essa experiência varia muito de pessoa para pessoa. Para uns é mais intenso, outros nem tanto. Mas tem que ter, em alguma medida, esse tipo de coisa. E é uma vez para sempre, irmãos. Em terceiro lugar, se a primeira experiência ela é dissaborosa, a segunda ela é adocicada. Ela é muito boa, porque diz aqui o texto: mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Essa instituição de adoção, irmãos, era muito conhecida no mundo antigo. Se você lembrar, para quem gosta de história de Roma, tem um amigo latinista ali, Júlio César, quando ele foi covardemente assassinado no Senado romano, ele deixou um testamento e ele adotou Otaviano, que foi o primeiro imperador romano, né? Então já se sabia desse tipo de prática antiga. Os romanos faziam isso. Muitas vezes eles adotavam a pessoa quando a pessoa já era até com uma certa idade, já era adulto. Quem assistiu ao filme, e eu recomendo principalmente a primeira versão, a versão mais antiga, Ben-Hur, já ouviu falar desse filme? É um excelente filme. E Ben-Hur era um príncipe judeu que vai sofrer muito, né, como escravo em uma das galés, até que ele sofre um naufrágio e salva a vida de um importante militar romano. Em gratidão, esse militar romano vai adotá-lo
como filho. Então, essa era uma prática muito comum e muito disseminada no mundo antigo, irmãos. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso para nós que estávamos no império das trevas e agora estamos no reino de Deus. Além de desfrutarmos do perdão de todos os nossos pecados, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós pertencemos, irmãos, à família mais abençoada de todos os tempos, a família de Deus. E o Espírito, quando ele vem sobre nós e traz essa doce convicção, lá do fundo da alma, irmãos, nós clamaremos. Olha como o verbo é forte, clamar. Dá uma ideia de algo muito emocional. É um grito da alma em que você se deleita dizendo, meu Pai, Abba, Pai. Interessante essas duas expressões, Abba, do aramaico, e pater, né, do grego antigo, foi traduzido por Pai. É a mesma expressão que nós vamos ouvir do brado de Jesus, quando ele está lá agonizando um pouco antes da sua morte. Quando ele está reunido com 3 dos seus discípulos que não aguentaram a vigília da noite, não aguentaram aquele momento de oração, e o Senhor Jesus Cristo ele vai usar exatamente essa mesma expressão, Abba, Pai. Desde a época de João Calvino, aliás, antes de João Calvino, desde o 4º século, Santo Agostinho, dizia-se que essas duas expressões, uma aramaica e a outra grega, queria dizer a universalidade, no sentido de que Deus não salva somente judeus, mas que Deus também salva gentios, pagãos, através dessas duas expressões. E repare também que a palavra Abba, ela tem uma expressão carinhosa. Há um autor chamado Joaquim Jeremias, que ele fez uma pesquisa, se bem que essa pesquisa ela acabou sendo contestada por outros estudiosos, mas ele, segundo a pesquisa que ele fizera, ele percebeu que os judeus não se dirigiam a Deus como Abba. Seria um verdadeiro escândalo alguém orar nesses termos. Mas o Senhor Deus, irmãos, através do seu Espírito, ele promove essa doce experiência. Você já passou por isso? Como eu posso saber que sou filho de Deus? Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você já teve a percepção de quem você era quando você estava no mundo, quando você amargou, quando você percebeu-se como escravo. Experiência muito parecida com o que está descrito lá no capítulo 7 de Romanos. Alguns acreditam que ali é um cristão meia boca, um cristão que já se converteu, mas que precisa galgar um crescimento espiritual maior. Eu acredito particularmente que ali é uma espécie de relato autobiográfico do apóstolo Paulo, que quando pela primeira vez a lei o impactou profundamente. Um homem versado nas escrituras do Antigo Testamento, um homem que respirava os ensinamentos da lei de Deus, mas que se vangloriava devido ao seu nascimento, porque pertencia a uma determinada tribo judaica, porque era alguém que se destacava em relação à seita mais rigorosa dos seus dias, que era o farisaísmo. Mas houve um momento em que a ficha caiu e esse homem percebeu que estava perdido, que estava arruinado pelos seus pecados. Você já teve essa convicção de pecados? E em terceiro lugar, o espírito de adoção, ele já veio até você de tal forma que houve uma doce convicção de que você é filho de Deus. O Dr. Martin Lloyd Jones nos traz uma ilustração que não é dele, é de um puritano, e que eu até me aproprio disso, adornando um pouco mais. Imagine só, um pai cercado pelos seus filhos, e como bom pai, ele vai guiando os seus filhos, segura nas mãos. Do lado esquerdo nós temos filhos
arminianos, né? Aí as crianças vão cantarolando, porque estão do lado do seu pai, e tem uma certa medida, né, de percepção de que são guiadas pelo Senhor e de que são filhas de Deus, aí vão cantarolando, né, segura na mão de Deus e vai, né? Aí os outros irmãozinhos calvinistas, aí dizem assim: irmão, não cante desse jeito não, vamos cantar daquela forma, com tua mão segura bem a minha. É melhor, né? Mas há um momento em que o pai, guiando os seus filhos, ele coloca cada um dos seus filhos no seu braço. E ali a criança tem uma percepção maior do amor paternal. Não é que o pai está amando mais naquele momento, mas é que naquele momento o filho teve uma percepção mais acurada do amor de Deus por nós. É isso o que a Bíblia quer dizer por o espírito de adoção. O que é que nós podemos aprender com esse texto? Que lições ou que aplicações nós podemos tirar? Primeira, a nossa confissão de fé, no capítulo 13, trata de segurança de salvação. E tem uma contribuição muito interessante dos pais puritanos em relação a isso. Eles vão dizer que não faz parte da essencialidade da fé cristocêntrica a segurança de salvação. Pastor, eu não entendi nada. O que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que é possível você ser um servo de Deus, que é possível você ser filho de Deus, no entanto, alimentar no seu coração alguma dúvida acerca da sua salvação. E eu digo isso para o seu conforto. Não é a situação ideal, mas é possível. Eu compartilho com você até a minha própria experiência. Durante muito tempo na minha caminhada cristã, eu tive dúvidas a respeito da minha salvação. Nunca duvidei, e o crente nenhum pode duvidar da pessoa, do objeto da nossa fé, que é Jesus. Nenhum crente duvida em relação a isso. Todo crente tem uma fé firmemente cristocêntrica. Ele é o único mediador. Ele é todo desejável. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. O crente não duvida em relação a isso. Mas é possível ele duvidar sobre a sua salvação. Isso foi tão sério e angustiante para a minha vida, que meu trabalho de conclusão do curso de teologia foi justamente sobre esse assunto. E eu percebi que havia muitas pessoas na igreja que tinham essa angústia e que ficavam profundamente inibidas de sequer procurar o seu pastor para falar dessas coisas que o incomodavam. Se é esse o seu caso, lembre-se que é possível você ser servo de Deus, embora tenha certa medida de dúvida. Várias são as causas. Pode ser que faltou instrução. Pode ser que você caiu em determinados pecados e isso está te angustiando, e você mesmo está se fustigando, dizendo assim: eu só posso não ser servo de Deus. Novamente eu incorri nesse erro. Que coisa vergonhosa. Isso rouba a nossa segurança de salvação. Lembre-se que esse espírito de adoção visita aos seus filhos no momento que ele quiser. É um ato soberano de Deus. Não dá para você seguir uma receita ou um tipo de reza que você invoca a Deus, agora a coisa vai acontecer. Não é assim. Não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Em segundo lugar, você pode preparar-se para receber essa doce visita. De que forma? Quando nós sabemos que a nossa casa vai abrigar uma pessoa que nós respeitamos muito, ou um grande expoente, o que é que você vai fazer na sua casa? Vai fazer uma faxina daquelas, né? A mesma coisa com relação
a nós que somos povo de Deus. Como é que nós esperamos receber essa experiência tão maravilhosa do Espírito Santo de Deus e nós deixamos a nossa casa espiritual descuidada? Está na hora de fazer uma faxina espiritual, irmãos, na sua vida. Em segundo lugar, ore. Peça a Deus. É isso que nós podemos fazer. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, eu gostaria de experimentar isso, porque é muito bom saber que eu sou amado por Ti. Oh, meus irmãos, nunca esqueçam que nós pertencemos à família mais abençoada da terra. Nós somos da família de Deus. Deus nos ama. É outra maneira de dizer que Deus nos ama. E o amor de Deus não conhece arrependimento. O amor de Deus é eterno. Tem um hino muito bonito que diz assim: amava-me, Senhor, ainda cintilante, não irrompera ao mando Criador. Aí ele fala lá: meu Deus, que eterno amor. Antes da criação, Deus já te amava. Aí ele fala que no momento crucial que o Cordeiro amado foi sacrificado, ele continuava a nos amar. Aí ele fala também daquele momento tão especial na nossa caminhada, na nossa história de vida, quando o Espírito Santo aplica a salvação que o Senhor Jesus Cristo conseguiu para o seu povo. Naquele momento que o Espírito atinge o nosso peito, ali está a demonstração do amor de Deus. Será que alguma coisa vai acontecer lá na minha vida, lá na frente, que vai me impedir de ainda usufruir este amor? Aí eu quero encerrar lembrando as palavras do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, seja lá o que acontecer no futuro, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez alguém perguntou: e o Alzheimer, hein? Tão triste nessa doença que a pessoa esquece das pessoas mais amadas. Pastor, se eu tiver Alzheimer, eu esquecer de Deus. Ele não esquecerá de você. Isso é que importa. Ele vai te amar para sempre, porque você é filho dele, se de fato você se converteu a Jesus. Você é guiado pelo Espírito de Deus, você já teve a convicção dada pelo Espírito de Deus, que ele chama aqui de espírito de escravidão, que leva a um certo temor. Você também já experimentou o espírito de adoção? Se não, siga aquelas orientações, faça uma faxina espiritual e peça àquele que pode dar isso. Que Deus te abençoe, que Deus te faça uma pessoa grata e comprometida com os valores do reino de Deus, movido pela doce convicção de que você é de Deus, de que você é filho do Altíssimo. Vamos orar. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor, que é o nosso Pai, o Senhor que demonstrou um amor eterno, um amor infinito. A prova é que o Senhor mandou seu próprio Filho para morrer por nós, pessoas indignas. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito poderoso, Ele nos convenceu de todo o mal que há em nós. E que Ele também nos trouxe, Senhor, essa salvação bendita conseguida pelo Cordeiro de Deus. E é esse mesmo Espírito que nos convence de que nós somos Teus, de que nós pertencemos ao Teu rebanho, nós somos pastoreados por Ti. Mais do que isso, nós pertencemos à Tua família, filhos adotados, ó Deus, para desfrutarmos de uma herança eterna, inacessível. Que o Senhor traga essa doce convicção para nós que estamos aqui, Senhor. Por favor, faze isso em nome de Jesus. Amém.